de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Amados irmãos e irmãs que participam conosco dessa Santa Missa, aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Saúde, ou também que nos acompanha pela TV Saúde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos passado pelo tempo de oração, jejum e caridade, que é a Quaresma, na qual fomos convidados na quarta-feira de cinza, convertei-vos e crede no Evangelho. Chegamos hoje ao domingo de Ramos, primeiro dia que nos introduz na semana maior da nossa fé, a Semana Santa. Através dessa liturgia nós somos convidados a, juntos de Jesus, adentrarmos em Jerusalém, lugar de dor, de sofrimento, mas lugar também de vida, de ressurreição. No Evangelho por nós proclamados nessa celebração, vemos a narração da paixão e morte de Jesus. Deus que é capaz de fazer-se homem, se entregar na cruz por amor a cada um de nós. Deus que deseja a salvação de cada um de nós. Deus que através da cruz nos possibilita alcançarmos o céu. A cruz é uma escada que nos permite nos aproximarmos sempre mais de Deus. Através deste Evangelho, nós podemos refletir e pensar o tamanho amor do nosso Deus, que é capaz de se entregar por amor a cada um de nós. Ainda que muitas vezes, através das nossas escolhas, através da forma como vamos levando a nossa vida, nós vamos nos afastando do Senhor. O Senhor nos prova seu amor a cada dia, e nós muitas vezes respondemos a esta prova de amor, que maior não há, com as nossas ingratidões, com as nossas indiferenças, com a nossa falta de fé. Através da liturgia deste domingo, nós podemos pensar que esta semana que inicia só será verdadeiramente santa se nós abrirmos o nosso coração, deixarmos que a graça de Deus toque profundamente no nosso ser e nós nos deixemos transformar pela graça de Deus, que é maior do que as nossas misérias. Mas para isso, nós precisamos de escolher e decidirmos subirmos com Jesus até Jerusalém. Nós precisamos nos decidir por colocar-nos a caminho com Jesus e deixarmos que, reconhecendo as nossas faltas, os nossos pecados, carregando as nossas cruzes de cada dia, deixemos que, morrendo com Ele na cruz, possamos experimentar também da glória da ressurreição. Quem não ama a cruz de Cristo, não experimenta da verdadeira ressurreição. Quem não entra no caminho do Calvário, não é capaz de experimentar da vida nova e vida plena que o próprio Senhor oferece a cada um de nós. Pela manhã nós celebrávamos a procissão de Ramos, e nesta procissão nós líamos o Evangelho que narra a acolhida de Jesus em Jerusalém. O povo que ali estava dizia: Hosana ao filho de Davi,
bendito que vem em nome do Senhor, Jesus é o nosso Rei. Porque o bendito que vem em nome do Senhor é uma saudação messiânica, no sentido de reconhecer em Jesus este profeta ou este Messias enviado por Deus para salvar e redimir o povo. Entretanto, este mesmo povo que gritava, Hosana ao filho de Davi, bendito seja o Senhor, é o povo que no evangelho de hoje, como nós mesmos fomos dizendo, afirma, crucifica-o. Que diz ao Senhor, se tu és Deus, desce aí da cruz. Há tanto salvou e não pode salvar a si mesmo? Diante da experiência do amor de Deus, nós precisamos refletir como nós temos vivido e nos portado diante dessa experiência. Meus irmãos, quantas vezes nós somos como este povo, que ao mesmo tempo que bendiz o Senhor com os lábios, maldiz o Senhor com as ações, com as escolhas, com a vida. Na nossa vida, muitas vezes, nós sabemos quem é Jesus, nós até acreditamos em Jesus, nós até vimos na missa. Entretanto, através das nossas escolhas, das nossas ações, daquilo que nós vamos cultivando, nós vamos muitas vezes dizendo, crucifica-o. Santo Afonso Maria de Ligório afirma que uma das maiores agonias de Jesus na cruz é perceber que mesmo depois de tanto tempo, nós continuamos, através de nossas escolhas, através de nossos atos, crucificando mais uma vez o Senhor. Ele se colocou na cruz no nosso lugar. Eu, você, nós deveríamos estar no lugar de Jesus. Eu sou o primeiro que deveria lá estar. Entretanto, Ele, por amor a cada um de nós, se colocou no nosso lugar e se entregou por cada um de nós. O primeiro exemplo, então, de relação com o Senhor que nós podemos refletir é o exemplo deste povo. O povo que caminha com Jesus. Um outro personagem neste evangelho que chama muito a minha atenção e que às vezes também em nossa vida cristã nós vamos assumindo a sua forma de viver é Pilatos. Claro, ele se valeu da sua autoridade como governador. Grande era a pressão dos judeus para que ele pudesse condenar o Senhor. A força da revolta cada vez mais ia fazendo uma grande pressão sobre ele. Entretanto, sendo ele governador, ele tinha poder para condenar ou para salvar. Claro que muitas vezes nós percebemos que a força da multidão, a força interna daquele sistema político fazia com que ele dissesse: se eu salvar este homem, a coisa vai ficar preta para o meu lado, vai ficar feia para o meu lado. Entretanto, ele optou por lavar as mãos, ser indiferente em relação àquela situação. Eu não tenho culpa sobre o sangue destes homens. Vocês façam o que quiserem. Na nossa experiência de fé e na nossa relação com o Senhor, muitas vezes nós somos indiferentes. O Papa Francisco nos afirma que o mal do nosso século é o mal da indiferença. Se Deus existe ou não existe, para mim tanto faz. Se o meu irmão está sofrendo ou se não está, para mim tanto faz. Se a igreja fala isso ou não fala, para mim tanto faz. Nós vamos vivendo num relativismo intenso, no qual nós achamos que nós é que somos os senhores de nós mesmos e cada vez nós vamos afundando mais no buraco. Nós precisamos de tomarmos uma decisão precisa e subirmos com Jesus para o Calvário e deixar que Ele transforme a nossa vida.
A terceira imagem que eu gostaria de convidar vocês a refletirmos é a dos soldados. Narra o final do Evangelho que depois da morte de Jesus, a terra tremeu, o véu do santuário rasgou. E aqueles homens que estavam lá, diante da cruz, diante desta imagem, diante deste acontecimento, disseram: na verdade, esse homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, eles não falaram isso do nada. O que fez eles terem esta convicção de fé é a experiência que eles vivenciaram. Foi porque eles estavam ao pé da cruz, porque viram o poder transformador de Jesus, que eles foram capazes de dizer: na verdade, esse homem é verdadeiramente santo. Nós muitas vezes temos dificuldade de encontrarmos verdadeiramente com a cruz de Cristo. Nós gostamos sempre dos momentos de alegria e de felicidade. Claro, quem não gosta? Entretanto, a imagem do Cristo crucificado nos leva a pensar que a cruz, que o sofrimento, não é sinal de derrota, mas sinal de vitória. A vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal que reina e impera sobre o mundo, é alcançado através da cruz. Por isso, meus irmãos, assim como os soldados, que nós possamos ter esta experiência com o Cristo crucificado. Esta semana é propícia para isso. Por isso, abramos o nosso coração e experimentemos da graça de Deus que transborda sobre nós nessa semana de uma forma mais forte, mais intensa. Semana Santa não é meramente um feriado, mas um dia para viver a vida. Mas é uma experiência de podermos nos colocar aos pés da cruz de Cristo, reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados e deixar que a graça dele transforme sempre o nosso coração. Não importa a situação na qual nós estamos hoje, Deus nos dá a chance de fazermos diferente. Deus nos dá a chance de experimentarmos de sua misericórdia. Deus nos dá a chance de sermos pessoas melhores. Deus nos dá a chance de sermos redimidos, perdoados. Deus quer a salvação de todos e Ele nos concede os meios para esta salvação. Entretanto, nós muitas vezes, por meio dos nossos pecados, não deixamos que esta graça chegue verdadeiramente em nosso coração. Que através dessa liturgia nós possamos pedir ao Senhor a graça de refletirmos sobre como anda a nossa relação com Deus. Como nós temos buscado nos aproximar de Deus. Como eu tenho experimentado deste amor. Quem eu tenho sido? O povo? Pilatos? Ou os soldados? Num instante de silêncio, deixemos que a graça de Deus e esta palavra que nós refletimos fecunde em nosso coração, transforme a nossa vida e faça de nós verdadeiros discípulos do Senhor. O insulto
me partiu o coração. Não suportei, desfaleci de tanta dor. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão. A ninguém pude encontrar. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento em minha sede. Ofereceram-me vinagre